E aí, galerinha do sexto ano, estamos de volta, só que agora para uma aula de história. Como é que vocês estão? Estão ainda em confinamento? Espero que você e sua família estejam muito bem assistidos e que Deus continue protegendo vocês. Vamos para uma breve oração para começarmos nossa aula. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela vida, pelas bênçãos e te pedimos que nos acompanhe durante mais essa aula, em nome de Jesus. Amém. E aí, galerinha, vocês lembram das nossas últimas aulas de história? Nós falamos um pouquinho sobre alguns conceitos básicos da disciplina e avançamos um pouco para estudarmos a pré-história. E é justamente nesse ponto que eu quero fazer o link com você do conteúdo que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Você lembra que o ser humano, segundo a teoria evolucionista, foi saindo da sua condição de nômade, ou seja, ele não permanecia muito tempo no lugar, enquanto esse lugar fornecesse para ele, então, os suprimentos necessários, ali ele ficava. Mas com o passar do tempo, quando estes estavam para acabar, ele mudava para outro local. Essa característica nós chamamos de nomadismo. No entanto, com o passar do tempo, o ser humano ele teria dominado a agricultura e passou a domesticar animais, de maneira que ele não necessitava mais mudar de um lugar para o outro. Lembra disso? E foi justamente nesse período que os primeiros grandes grupos urbanos começaram a surgir. Então, o homem passou a ser sedentário. E os locais prediletos eram os locais onde havia bastante água. Isso devido à relação existente entre a fertilidade do solo com relação à água. Lembrou? E as primeiras civilizações que surgiram. Professor, mas o que vem a ser civilização? Se você for no dicionário, você vai perceber que civilização é a condição de adiantamento ou progresso de uma cultura social. É como se fosse um nível elevado de organização social. Então, as primeiras civilizações, elas surgiram na região que nós conhecemos como crescente fértil. Essa região, ela tinha mais ou menos um formato de uma lua no seu estado crescente. E as primeiras civilizações, então, surgiram nessa região, que corresponderia nas áreas férteis, entre os rios Tigre e Eufrates, na região do Oriente, e no norte da África, a região do Nilo. Então, as primeiras civilizações surgiram ali. E é nesse contexto que nós mencionamos agora a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Que rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. E essa era uma área fortemente propícia para o quê? Para a produção agrícola. Então, por esse motivo, muitos povos ali se estabeleceram e em diferentes momentos dominaram aquela região. Lembre-se, Mesopotâmia, olha só, Mesopotâmia não é uma civilização. Mesopotâmia é uma região onde várias civilizações em diferentes momentos da história ali mantiveram o controle. A região da Mesopotâmia era dividida entre a região norte e a região sul. A região norte era uma região mais montanhosa, com um clima mais seco e frio, mais propícia para o desenvolvimento da domesticação e da criação de animais. A região sul, então, da Mesopotâmia era mais plana, possuía um clima mais quente e úmido, propício, então, para a produção da agricultura. Se nós fôssemos ao mapa hoje e traçássemos uma linha para imaginar a que região corresponde àquilo que foi a Mesopotâmia, ou os povos que ali viveram, você perceberá, inclusive o nosso livro didático traz esse mapa exatamente na página 42, e você pode, com o material, visualizar isso. E as regiões que hoje corresponderiam seria o Iraque, o Kuwait,
e a Síria, pegando uma parte também ali do Irã. Então, essa sociedade que se desenvolveu nessa região, ela era dependente das enchentes e vazões dos rios, tanto o Tigre como o Eufrates. Então, quando o rio enchia, ele trazia então sedimentos e depositava no solo. Quando ele vazava, o solo então se tornava propício para o desenvolvimento da agricultura. Então, essa região ela foi então muito cobiçada pelos povos em virtude dessa sua fertilidade do solo, ok? Então, essas sociedades elas passaram a se desenvolver por quê? Porque era necessário um certo planejamento, uma ação coletiva dos grupos para impedir que certas catástrofes acontecessem e assim eles não conseguissem tornar o solo produtivo. Então é a partir desse momento que essas organizações sociais elas passam a acontecer e eles começam então a se planejar, fazendo coletivamente barragens, diques, canais de irrigação, e a partir dessa organização, dessa divisão de tarefas, as sociedades elas começaram então a surgir e começou também a ocorrer uma diferenciação entre as classes existentes. Ok? Professor, e os povos que ali viveram na região da Mesopotâmia? Bom, nós temos a sequência cronológica. O primeiro grupo social organizado foram os sumérios. Nós até já mencionamos eles quando fizemos a divisão cronológica da história, quando nós afirmamos que há um período do desenvolvimento da escrita e afirmamos lá, inicialmente, que foram os sumérios que foram responsáveis por essa organização daquilo que nós conhecemos como escrita. Ok? Muito bem. Os sumérios foram os primeiros povos a se desenvolverem ali na região da Mesopotâmia. Depois deles vieram os babilônicos ou amoritas, que seria o primeiro império babilônico, depois os assírios, depois nós temos os caldeus. Então, numa aula futura, nós vamos caracterizar cada uma dessas civilizações apontando as suas principais características, ok? Eu espero que para essa aula introdutória não tenha ficado nenhuma dúvida. Se surgir alguma coisa, você entre em contato aí pela plataforma, ou então pelo WhatsApp e redes sociais, para que nós possamos tirar as dúvidas, ok? Não esqueça de realizar as atividades. No nosso próximo encontro, nós continuaremos a nossa aula falando um pouquinho sobre a sociedade mesopotâmica e provavelmente também a economia. Então, espero que você tenha gostado desse nosso encontro, que Deus te abençoe e até a próxima aula.